Eba, networkers! Mais uma segunda, mais uma live da reciprocidade, hoje com um convidado super especial que, além de aceitar o nosso convite, ele tá perdendo o horário, tá perdendo o horário de jantar, porque são 6 horas adiantadas. Então, deixa eu fixar aqui o nosso comentário de hoje. Eu vou fixar o comentário. Isso, aí. Joseph. Hello, my friend. Hello, Eduardo. How are you? I'm fine, and you? Can you hear me well? Yes, I can hear you very well. Can you hear me? Yes, of course. It's loud and clear. Very good. Okay, how's Okay. Brazil? How's the weather? Now in Santos is very hot. It's about 30 degrees Celsius. Wow. That's What nice. about Israel? Well, on days it's 24, at nights it's 13. So, Okay. it's Yeah. it's getting to spring. It's starting. The spring's starting. Yes. For us, is starting autumn. That's so funny that the world is upside down, It's so funny. Yes, and I was telling to our audience that I'm interrupting your dinner time because it's 9 o'clock. It's 9 o'clock in Israel. Bom, I'm going to translate for them, okay? Bom, meus amigos, o Yosef, que é um amigo querido que mora aí em Israel, me perguntou do tempo e eu está dizendo que lá está começando a primavera e aqui eu disse para ele que está começando o outono. E aqui eu falei para ele que está quase 30 graus em Santos e eles estão tendo uma variação entre 23 e 13 graus. Então começa a baixar a temperatura em Israel. E eu agradeci a ele, né, porque estou interrompendo o horário de jantar, porque para o Yosef agora são 9 horas da noite em Israel e nós estamos aqui 3 horas da tarde, e esse foi o motivo que nós antecipamos a nossa live. Se fizéssemos no horário normal, seria de madrugada para ele. Yossi? Something happened. Okay. Sorry. Something happened, but I was just translating for them, and it was not a problem. Yossi, I would like to thank you very much because you're a great guy, years of experience, and I can't let you rest today because it's not more than 9 o'clock in Israel, and you are gently talking to me today. Estou falando para ele que eu preciso agradecer, porque ele é um advogado muito experiente. Eu não estou deixando ele descansar, porque já são 9 horas da noite e ele se dispôs a falar comigo hoje. Yossi. Well, I would say I have no problem talking to you, and I have a lot of fun talking to you. The only thing is the tie. The tie is a big thing. I told to you it was necessary to wear a tie. Ele falou que não tem nenhum problema em falar comigo esse horário, que o único problema foi que ele teve que colocar a gravata. E eu estou dizendo que, para mim não seria um problema. Eu mesmo, I'm not wearing a tie today. Look. But I'm your guest. Look at me. Okay. Yossi, let me ask you, I always ask my inviters, who I invited, why they decided to be a lawyer. Can you remember why did you decide it? Well, I'm a lawyer since 1987.
So I started to study in 1982. That's a long time ago. And before that, I studied math and physics at the Hebrew U in Jerusalem, mathematics and physics. But I decided to work. I wanted to be involved with people, not with numbers. So I switched to law, and I'm a lawyer now for many years, 34 years. And when I look back, I see that I had a lot of fun. So it must be a good decision. Ele está falando que, bom, ele é advogado desde 1987, então, consequentemente, ele começou o curso de Direito em 1982, mas antes disso, o Yossi tinha decidido estudar matemática e física. Acontece que na universidade ele teve a possibilidade, ele percebeu que ele queria trabalhar com pessoas e não com números. E lá na universidade ele teve a possibilidade de alterar. Mudou para direito, percebeu que foi uma ótima decisão, porque, inclusive, como advogado, se diverte, até hoje consegue se divertir, apesar de estar envolvido com os problemas das pessoas, consegue se divertir e tem um enorme prazer de ser advogado. Great. But this is part of your history. And I always, instead of introduce you, I would like you to tell your history. Well, my professional history is, as I said, I'm a lawyer since 1987. I've been working in a lot of fields, disciplines. I've been state employed. I was a professional manager of a big firm in Israel. And I was involved in complex cases. And I liked that. And I think that this is the story behind it, that I like to be involved with people and I like to solve complex problems, but in the real world. And so I've been doing this and I'm independent since 2006. And as you know, I'm involved in Will since 2017. Yes. Bom, e para complementar essa história, Yosef, can you tell your surname? Because I can't spell it. Weinrauch. Weinrauch. Weinrauch, yeah, Weinrauch. Weinrauch, okay. Acertei. Thank you. O Yossi estava me dizendo que, para complementar essa história dele da faculdade, que já é super curiosa, que começou como uma parte de exatas e percebeu que o seu negócio era humanas, ele trabalhou como gerente de um departamento jurídico e durante muitos anos de grandes empresas. É independente desde 2006, mas ele percebeu que ele gostava muito de estar envolvido em casos complexos, mas na vida real, não nessa vida de números que era da matemática e da física. Então, isso é que é o mais interessante, né? Essa paixão pela complexidade, mas envolvendo vidas humanas. E o Joseph complementou que ele desde 2006 é independente, eu já falei para vocês, mas desde 2017 ele está envolvido na Will. Eu e o Joseph fazemos parte da Will, inclusive nos conhecemos por causa disso. E aí eu vou perguntar para ele como é que foi essa história, o que é o Will e onde surgiu essa relação dele com a Will. So, Yossi, can you explain for us what is Will and how did you start in it? Well, Will is an organization of independent lawyers who learn to work together on cross-border legal services. And we are looking always for a client to have a solution in another country, which is a very complex thing in the legal service, because most legal service in the orthodox way is local. A person has a problem in his own country.
He needs legal service in his own country. But now, as the globalization and people are moving, relocations, people are moving to other countries, then suddenly there's a need that the person in one country has a legal issue in another country. How does he solve it? And I like to be involved in these things. Então, o Yossi está explicando, Yossi é o apelido do Yosef, ok, gente? O Yossi está explicando para nós que a Will é uma organização de advogados independentes que, resumidamente, a gente aprende e consegue trabalhar, consegue fazer com que possamos atender os interesses dos nossos clientes do Brasil, por exemplo, no nosso caso, em outros países, atravessando fronteiras. Quando ele fala de cross-border, atravessando fronteiras, o que é uma coisa bastante complexa, uma vez que quando a gente pensa em direito, a gente pensa em resolução de casos locais, né? No Brasil, a gente sabe que inclusive temos uma limitação de atuação em outros estados, a não ser que você tenha uma inscrição suplementar. Imagine então você atuar em outro país. E graças ao Yossi, principalmente, que é a pessoa que tem conduzido esse nosso conhecimento de como conseguimos solucionar os problemas dos nossos clientes em outro país, é que está tendo essa possibilidade, porque com a globalização, de repente, o que era local virou mundial, virou quase universal. Daqui a pouco nós estamos tendo que resolver problemas jurídicos em outros mundos. Como é que a gente pode saber? E o Yossi é a pessoa que encabeça essa educação, porque ele tem, há muitos anos, ele tem muita experiência nessa advocacia que relaciona um cliente, um advogado de um país, com o advogado de outro país. And Yossi, how did you get involved in Will? Well, I suddenly one weekend, an Italian lawyer, Marco Buscema, he calls me up. He found me on the internet, and he was talking about if I would like to be involved in creating an organization like that. And it was exactly what I was looking for, exactly. So it's the universe. He brought Marco to me, and we started. I was like the second or third colleague that he was calling. And immediately I said, yes, sure, I'm in. Count me in. And since then, we are working together on this great project. Perguntei para o Yossi como é que ele se envolveu na Will, né? Ele falou que em 2017, lá no final de semana, um certo advogado italiano chamado Marco Buscema, vocês já conhecem o Marco, ele já esteve conosco em uma das nossas lives, ligou para ele. O Yossi foi o segundo ou terceiro advogado com quem o Marco entrou em contato e falou, olha, eu estou querendo montar uma organização de advogados ao redor do mundo. E olha, o Yossi falou, exatamente isso que eu estou procurando. Conte comigo. E assim, desde então, eles são os primeiros, né, as pessoas, os fundadores dessa ideia fantástica que é a Will como organização. Que a gente une uma classe que, mesmo em outros países, o Yossi já me confessou, é uma classe que a gente tem bastantes desafios de unir. I'm telling our audience, Yossi, you and Marco, you are the founders of the Will, and you did a thing that is very difficult in all countries. That's to unite the lawyers. Usually, lawyers work lonely, and they don't know how to divide knowledge and other stuff, and you were
doing a great thing around the world, because you are getting together lawyers that think that it is possible to help each other together. Exactly. Exactly. Eu estou falando que é uma coisa quase milagrosa que eles estão fazendo, porque no mundo inteiro os advogados estão habituados a trabalhar sozinhos, e eles conseguiram reunir muitos advogados que têm esse valor de contribuir um com o outro e de compartilhar conhecimento, compartilhar honorários. Let me ask you, a gente está abordando a Will, pessoal, porque ela talvez seja a melhor forma, ou a única forma, de você conseguir advogar no exterior sem ter que um registro de advocacia no exterior, sem ter que estudar o direito no exterior. I'm telling the audience that we are talking about will because it's probably the best way or the only way that you can be a lawyer outside your country without need to study outside your country, without needing being a bar association outside your country. Okay? I would like to explain to the audience that I, over the years, I was involved in legal proceedings in other countries outside Israel, and I learned what are the problems behind it. And what we're doing in Will is we create a bridge between the client and the problem in the other country. It's a bridge. And the bridge is between the lawyers. So there's a common interest between two lawyers from different jurisdictions, from different countries, because there's one client and he has one lawyer, which I like to call lawyer A, and lawyer A works with lawyer B in another country to give a solution to the client. It's a bridge. And Will is this bridge, because we enable the people to have legal service in other countries. It's a very important thing, because think about it. What is the alternative? Yes. O Wilson está explicando que a Will é uma ponte entre o cliente e o problema do cliente no exterior, criando essa relação entre o advogado A e o advogado B, o advogado A que tem o cliente e o advogado B que sabe como solucionar esse problema no outro país. Ele acrescentou que ele, antes de formar a Will com o Mark, que hoje conta com mais de 200 advogados, ele já tinha o hábito, ele já fazia muito essa advocacia fora de Israel. Ele teve essa possibilidade por atuar com clientes de fora de Israel. E isso deu a ele experiência e know-how de qual é a melhor forma de construir essa ponte entre o advogado A e o advogado B. Will, Yossi, what's the vision of Will? I think you have explained a lot. Would you like to add something? Well, the vision of Will, we have written it in the website. It's a little bit long, but you can read it on the website. It is to democratize the possibility of legal service in another country. Think about it. Only 20 years ago, a Brazilian has a problem in Germany. What was his possibilities 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago? I mean, a mid-sized company, I mean, social economy, the middle class. They have a problem. They have an inheritance in Germany. How do they deal with that? Yeah. And the vision is to democratize the possibility of legal service in another country without getting lost in the translation, in the linguistic problem and the cultural problem between a German lawyer and a Brazilian client. Explain that to the people. Ok. Então, ele está dizendo que a visão da Will ela é um pouco grande, assim,
Então, nós temos um website da Will e depois eu coloco aqui no nosso chat o website para quem quiser consultar. Mas, resumindo, a visão da Will é democratizar a possibilidade dos serviços jurídicos, dos serviços legais, em outro país, de um país para o outro. Imaginem, isso era possível há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Era absolutamente inimaginável essa possibilidade de acesso de pequenas empresas, a classe média ter acesso a um serviço sem ficar perdido na língua do outro país, na legislação do outro país, na própria cultura do outro país. Então, isso é uma coisa grande, porque era absolutamente inimaginável há poucos anos atrás. Okay, Yossi, how can we in Will, how do we achieve this vision? We learn to work together without having a case. Eu perguntei para ele, tá bom, como é que é possível a gente atingir essa visão, essa expectativa? Ele falou, é fácil. Nós aprendemos juntos e nos educamos com frequência como trabalhar juntos mesmo sem ter um caso. Por quê? Quando tivermos um caso, já estamos prontos. So we learn to work together because we get to know each other and we can trust each other. We are professionals with a lot of experience. These are not children, these are good lawyers, independent lawyers who learn to work together in different jurisdictions. It's a very complex thing, but at the end of the day, it's a bridge between human beings. É uma coisa bastante complexa, ele está dizendo que é bastante complexa, mas no final das contas é uma ponte entre os seres humanos, né? Porque nós, na Will, enquanto advogados, nós, mesmo sem ter o caso, nós aprendemos a trabalhar juntos, porque nós nos conhecemos pessoalmente. E nós sabemos, nós temos mais de 2.000 anos de experiência, eu diria que hoje é mais, mas muito mais de 2.000 anos de experiência em advocacia. Só eu tenho 26 anos, e você tem mais de 30 anos de advocacia, e assim são todos os advogados da Will. Então nós nos conhecemos, nós sabemos da nossa experiência, da nossa competência, e aprendemos a trabalhar juntos. Então nos confiamos uns nos outros. Isso eu acho que é o ponto determinante da Will. Nós formamos uma liga, um time de pessoas confiáveis. E aí, isso é uma coisa fantástica. I don't understand what I'm saying. More or less? Some of it, it's a little bit like Latin, you know, sometimes I understand that. But I want to add also, when the case comes, now there is a case, okay? So I'm lawyer A, okay? I hear the problem from the client. He's in my neighborhood, he's in my country, he's in my neighborhood, he knows me, he trusts me. I evaluate the facts, I'm experienced. I discuss it with my colleague from another country. He gives me the legal situation in the other country. Then we can decide together how to work on this. I give you the information. He gives me back information. And we try to succeed together. That's the whole thing. It's so simple. Ele está exemplificando que apesar de ser complexo, é simples, porque eu tenho um cliente. Vamos supor que então tenhamos um caso. Eu tenho um cliente. Eu obtenho as informações com o meu cliente. Eu sou experiente, eu sei avaliar. Eu contacto o meu colega, o meu amigo advogado no país do problema. Ele vai levantar a situação do problema. Ele vai dar o panorama geral de como funciona a solução daquele problema naquele determinado país. E juntos, esses advogados chegam a uma solução para
esse problema que possa vir a ter de um cliente. Eu enxergo muito pequenas e médias empresas que passam a ter uma possibilidade antes inimaginável para elas nesse sentido. Can you give me an example, Yossi? Oh, we have many. The most, for me, the most important example is I had this Israeli guy, client, who entered a South American country without a proper visa and was arrested. That was a very big shock. He called me. It was also on a weekend. And I called Marco, who called Edgar, who called Luz, she called Rodriguez. And together, we started to work on it, and I gave the information. Marco helped a little bit with the translation. Edgar helped a little bit with that, and everybody put together. And 10 hours later, the guy was free. And that was in the middle of the night in that country. And it was a surprise for him, for the client. How could I solve the problem 10,000 kilometers away from me? And all of the surrounding was asking that. And we were working together. And we succeeded. So that's my favorite example. But we have so many. I mean, we have this chat in I'm going to translate for them this, and then you give me and then you give me another example. That I think example it's very understandable for our audience. Eu pedi um exemplo para o Yossi e ele deu um exemplo que é maravilhoso, né? Ele tinha um cliente em Israel que viajou para o México sem o Visa. O Visa é o que a gente chama de... Caramba! It was not okay. The visa was not proper for the entrance of this country. Ele não tinha... We have a special word for visa here in Brazil, and I forgot it. Okay? O visto. This is ele não tinha o visto para entrar no México. O que aconteceu? Ele foi preso e era de madrugada no México. Ele entrou em contato com o Yossi. O Yossi entrou em contato com o Marco Buscema. O Marco Buscema entrou em contato com o Edgar Ramírez. O Edgar também já foi nosso convidado aqui na live da reciprocidade. O Edgar entrou em contato com a Luz, e a Luz entrou em contato com o Ramírez, e todos juntos, um ajudando o outro, e em menos de 10 horas, lembrando que era um final de semana, 5 da manhã, na Itália, about 6 o'clock for you. It was in the morning, yes. For me, it was in the morning. In South America, it was in the middle of the night. And we solved it very quickly. E madrugada, quase de madrugada, na América do Norte. Mexico is North America. Oh, it is? Okay. Yeah. I didn't want to say the country. Ok. E assim, o cliente ficou surpreso que como é que ele conseguiu resolver este problema a 10 mil quilômetros de distância em tão pouco tempo. Isso foi fantástico. It was really, really incredible. And give me another example and what is possible to do. We have this chat in Will where we update on professional issues, okay? So I looked at it today and I found a German lawyer, A, works with the Spanish and German lawyer, B and C. Then I saw a Japanese lawyer, our colleague, A, with the Thai lawyer, B. And then I saw a Brazilian lawyer, A, working with a Slovenian lawyer, B, on an issue in the United Kingdom. That is creative. I think it's great. Yeah. That's the power of the union
and Yeah. the givers and the givers. Everybody always wants to help, even if they are not going to earn money, but they do want to help. This is great in Will. Ele está dizendo que na Will ele tem muitos. A gente tem muitos exemplos. A gente tem um grupo do WhatsApp, né? E o Yossi, antes de vir para a live, ele foi dar uma espiada, ele foi fazer essa filtragem. Então ele viu lá, advogado alemão ajudando advogado espanhol. E advogado alemão com advogado japonês contribuindo com advogado tailandês, advogado brasileiro com uma advogada eslovena resolvendo um problema na Inglaterra. Quer dizer, só para a gente ter uma ideia, eu nem citei que o alemão com o espanhol resolvendo um problema em outros países, ele está dizendo que isso é muito criativo. Porque vem da possibilidade. E na Europa, eu percebo que existem muitos advogados que têm relações com outros países. A União Europeia possibilitou isso, né, Yossi? I'm telling you that I realize that in Europe, the lawyers from Europe, because of the European Union, they do have a facility. They do know people all over the Europe, and it's easier to help people and to find solutions in Europe for them. Don't you think so? Well, the question, yes, but the question is, do they know to work together? It's not so difficult to find another lawyer. The question is, can you trust him? Can you work with him? And not as a client, as a lawyer. The client has a problem. He's in another country. His lawyer, lawyer A, has to work with lawyer B. Can he trust lawyer B that lawyer B will do everything possible to succeed? That is the major question that I'm asking myself for the last 34 years when I'm involved in cross-border legal service. Can I trust the lawyer in the other country? And I think we are solving this question in Will. O Yossi trouxe uma questão fundamental. O problema basicamente de advogar fora do país é que o advogado do cliente, não é tão difícil achar um advogado fora do país. A questão fundamental é, você confia, você conhece essa pessoa, você garante que ele vai fazer tudo o que é necessário para defender os interesses do seu cliente, porque afinal de contas, você está em outro país. Quantas histórias, quantas vezes nós não vimos pessoas serem ludibriadas? É justamente esse principal gargalo que a Will resolve. Porque eu já conheço o advogado B do outro país. Eu já confio no advogado B. E dentro da Will nós temos mecanismos de gerenciar isso, se as pessoas são confiáveis. É um filtro bastante importante que gostamos de fazer, olhar para isso. Então, o maior problema que é você achar um advogado de confiança fora do país, a Will soluciona. Yes, that's very important. I think there is no organization that can act like Will. That is okay, don't you think? And how do you see the future of Will? Eu estou perguntando para o Yossi, como que você vê o futuro da Will a partir de agora? Well, the future is more lawyers, more countries, more interesting solutions for
complex legal issues and helping mid-sized businesses or middle-class privates to get legal assistance with great quality in another country. That is the future. We just need more good lawyers who are willing to commit themselves to get to know other lawyers from other countries. Isso. Então, eu perguntei para ele do futuro da Will, qual é o futuro que ele vê da Will, e do jeito que está andando rapidamente, nós já estamos com mais de, se eu não me engano, 207 lawyers, isn't it? I think it's 211. Ele tá me corrigindo que são 211 advogados já, em mais de 65 países, então, e a tendência é termos mais advogados, mais países, mais soluções interessantes para casos complexos, porque imagina as experiências de advogados de países diferentes trazendo soluções conjuntas, e aí a possibilidade de conseguir contribuir cada vez mais com os pequenos e médios negócios e a classe média de uma maneira geral. Só a única coisa que precisamos de advogados confiáveis e interessados em conhecer esses advogados ao redor do mundo para ampliar essa rede, né? E me diz uma coisa, você sabe que já me fizeram essa pergunta e eu fiquei de te perguntar, e eu vou te aproveitar, eu fiquei de perguntar para o Marco, mas eu vou aproveitar para perguntar para você aqui. Qual é caro participar da OIL? Qual é o investimento para isso? I'm sorry, I forgot to translate. I was waiting for the question. You know, some lawyers asked me for this question that I'm going to do. I was going to ask Marco, but now how we are here, I'm going to ask you. How expensive is participate on will? Is it cheap? Is it expensive? For the lawyer? Yeah. Well, there are guidelines to our fees. I think it's not expensive. You can compare it to other membership fees in other organizations. And we are not part of the fee agreement between the client and the lawyer. We don't take any part of it. We just would like to have an annual fee in order to keep the organization going, in order to enable our affiliates to meet, to participate, to have added value like knowledge. We give presentations 3 times a week, sometimes more. This is something. So it's not very expensive. It depends on the country. It is also, it is. We look at the cost of living in the country. It's not the same in Brazil like in Germany or etc. Ou in Israel. Eu perguntei para ele se é barato, se é caro, como é que para participar da UIL. Ele falou que depende pela visão dele é barato, porque a UIL ela cobra uma taxa apenas para manutenção da estrutura. Ela não cobra percentual de honorários que os clientes pagam e ela promove encontros 3 ou 4, às vezes mais vezes por semana, além de educação em diversas áreas. Uma área que a gente está se aprofundando bastante é a questão das leis de proteção de dados ao redor do mundo. E depende, na verdade, das condições de cada país, porque o custo de vida difere de cada país, mas de uma maneira geral a UIL
super acessível para qualquer advogado. And what about the clients? Okay, clients. Yes, that's a very good question. It is, first of all, it is affordable. And that is the major issue. It is affordable to the mid-class. It is affordable to the mid-sized companies. The answer, how much it is based on a few factors. The question is, how much is the regular price for this legal service in country A or in country B, and then who does what? Lawyer A, he takes part of the work. He takes off part of the work from lawyer B. Lawyer B does part of the work. So this is something that we take into account. They have to evaluate that. The lawyers, they have to do that. These are all independent lawyers. We are not big law firms. We are all working on the case. So the client pays for the lawyer who does the work. And it is very open on the table. It's between the client and the lawyers. We don't interfere. We at Will, we don't interfere into the fee agreements. And we think that if lawyer A and lawyer B know how to divide the work between them, it is beneficiary for the client because he pays only one. They divide it. How much is a question of the costs in the countries. Now, another thing I have to emphasize, the expenses. In order to have legal service in another country, documents have to be translated. They have to be notarized. You have to pay for consulates, power of attorneys, and so on. That is the complexity of working in another country. And but as I said, we are professionals with a lot of experience, so we know exactly what to do, and we know how much it costs. So we know how to give an offer to the client which is affordable to him. It is affordable. That's the most important thing here, because 20 years ago it was not affordable, or even 10 years ago. Bom, olha, só para te... Yossi, Marco is here, Luis Franz is here, and other colleagues from Will, and I forgot to tell you, because I was so interested in our chat that I forgot to see who was in our audience. Let me translate your answer for them. Ele está dizendo que assim, o que é mais importante é que é possível de ser pago. Porque quanto custaria um serviço jurídico contratando uma enorme firma de advocacia que tem no Brasil e também tem uma filial em outro país, ou vice-versa, que tem na Alemanha, por exemplo, ou Israel, e que tem uma filial no Brasil. São preços elevadíssimos, ao passo que a Will não interfere na cobrança de honorários. Isso é uma questão da combinação entre o advogado A e o advogado B, e evidentemente que tem algumas coisas que precisam ser feitas, porque haverá uma divisão do trabalho e os advogados vão precisar acordar nisso. Vou ficar com 50% para cada um, ou 40%, 60%. Isso é uma questão de acordo e da avaliação do trabalho que vai ser realizado por cada um. E, evidentemente, tem um custo que a gente sabe que o cliente vai precisar ter, que não depende dos advogados, que é custo de tradução de documentos. A gente, aqui no Brasil, tradução juramentada, mas o mais importante, a ideia central, é de que há 10 anos atrás é praticamente impossível uma pessoa de classe média ou uma média empresa conseguir pagar por esse tipo de serviço.
e a Will tornou isso acessível. O Yossi usou uma palavra que não tem tradução de português, que é affordable, que é pagável. Tem a tradução, mas a gente não usa muito. Então, é pagável. Qualquer um tem acesso à justiça, a serviços legais, mesmo sendo fora do país. Great. Let me see. Lots of friends here. I'm sorry, friends. That I was so interested in our chat. I forgot to mention you. Marco, Luiz, Ana, Serginho, Ayrton, Isabela Saldanha, o Almir passou para deixar um abraço, Maria, Gustavo Balbino, e eu peço desculpas a quem eu não consegui, quem não consegui citar. Tem o Marco está dizendo que nós somos ótimos. Tem uma colega da Alemanha que eu não estou conseguindo, eu não consigo identificar. Depois eu te falo, porque the name. I'm seeing a colleague from German, but I can't identify who is she because it's a few. It's almost like your profile. It's difficult to know that it's you. Can you explain me what is your profile? Why is that? It's Beatrice. Okay, Beatrice is here with us. Thank you, Beatrice. Too. Hey, Beatrice. Yeah. Can you explain for me? What? Your profile? Yeah. Well, okay, I'll explain it to you. I must say that I don't use Instagram so much, but no Zula for you today. Zula is a slang name for for vacation, like no chilling for you today. We have to be on top of it, everything. No Zula for you today. But maybe tomorrow we will have Zula. Zula is a slang name in Hebrew. Ok. Eu perguntei pro Yossi o perfil do Instagram dele. Ele falou que não usa muito o Instagram. E I'm forcing the members of Will use the Instagram, okay? I'm forcing them. Nobody uses. Almost nobody were using. Então, ele estava explicando para mim... I'm starting to like it. It's okay. Então, ele estava explicando para mim que o No Zula for You Today sem folga para você hoje. Porque o Zula é uma coisa como descanso, férias, mas ele falou, o advogado tem que estar sempre alerta. Então, ele utilizou o No Zula, porque Zula é em hebreu, né? É o significado de em hebreu. I tried to see the translation, but I couldn't find it. No, it's something I made up. But it shows how we live in this world, that we are always busy and no chill, no Zula for you today, but maybe tomorrow. I like it. This is fun. This is fun. Right now we are in Zula. It's a funny vision. Yes. Yeah. I have one last question, since we are almost finishing, and you have to get dinner, and you have to rest for tomorrow. I'm okay. What time you used to go to bed? Well, I try to go. That's your last question. Okay, I try to go to bed early, actually. No, that's not the last. I will ask the last question.
Uh, you try to go to bed what time? Well, yeah, 9:30, 10 o'clock, because I like to get up early in the morning. Eu tô atrapalhando o sono do. Perguntei pro Yossi que horas que ele costuma ir dormir. Ele falou que é mais ou menos entre 9:30 e 10 horas, porque ele gosta de acordar cedo no dia seguinte. So, here goes the last question. Yeah, yes, please ask. Here goes the last question, okay? If Brazilian lawyers want to join us, what does they have to do? What do they have to do? Okay, first of all, I must say that they have to know some English. It is very important so they can work directly with all colleagues, not through a third party. So they should know English, because right now this is the most common language in the world still, and our organization is based on English. So they should know some English. I'm sure that there are a lot of lawyers in Brazil who know decent English, so it could be a possibility. Now we have a lawyer, her name is Fernanda Figueiredo. She is responsible for our activities in Brazil. And also they have you, Eduardo, so they can just call you up. And also on our website, there is a contact page. Our website will be translated in the future into Portuguese. It's on our plan. But that is one thing, but I think the communication between the lawyers has to be in English, so that they can really enjoy the benefits of being with us together and work directly with lawyers from other countries. Eu perguntei agora, gente, pro Yossi, se um advogado no Brasil se interessar em participar da Will e obter os benefícios da Will, que são gigantescos, além dessa troca de experiência, além da troca de conhecimento, além do aprendizado contínuo, essa possibilidade de conseguir advogar fora do país, uma condição que ele entende muito importante é saber falar um mínimo de inglês. Porque o inglês, ele tem sido a língua, é a língua universal, né? Tem sido a língua mais falada dentro da Will, e é a maneira como nós temos conseguido nos comunicar. Porque você imagina que você vai ter que se entender pessoalmente com o colega do outro país. Você vai ter que se comunicar com ele de alguma maneira. Então, saber um pouco de inglês, contactar a Fernanda Figueiredo, ou eu mesmo, Eduardo Brenner, então, me chamar, me ligar, ou mandar um WhatsApp para mim, ou para a Fernanda, que somos responsáveis por essa disseminação aqui. E no website da Will, que eu já vou colocar aqui, também existe a possibilidade de entrar no site e mandar uma mensagem para a Will, que prontamente será respondida. Agora, certamente, as pessoas que fizerem isso do Brasil vão, no final, serem contatadas por mim, ou pela Fernanda, ou por algum outro colega que participa da Will aqui no Brasil. I would add something that maybe for Brazilian lawyers, they can also, if they want, if they know some Spanish, is it possible for them to participate at least with the Latin group, that it will be easier for them, and then they can study English and get to know the other colleagues. Okay.
What is It's a it? possibility. It sounds as a possibility. We will have to think about that. Listen. It's not only for us. It's for them. We want the lawyers to come into our organization and have the most benefit out of it. Now, if a colleague comes into the organization and says, listen, I understand that I will not be able to cooperate properly with a lot of colleagues because I don't know English, but I still want to be on Will. I still would like to participate in the Spanish-speaking groups. Then, of course, it's his wish, and if he thinks that he can succeed, then we can try. I'm more concerned about the possibilities for the lawyer, for the colleague that enters Will without knowing English. We are open. Listen, we are open. Eu estou conversando com ele que talvez exista uma outra possibilidade que possa facilitar a integração dos advogados brasileiros, que é, se fala um pouco de espanhol, o português e o espanhol são línguas que dá para entender, são similares, e nós temos uma subdivisão da Will, que é a Will da América Latina, que compõe México, Estados Unidos, México, os países da América Central todos, os países da América do Sul. Tem os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos falam inglês, né? não falam espanhol. E isso facilitaria. O Yossi falou que a Will está aberta, claro, é claro que ele quer que os advogados que entrem, que eles possam usufruir de todos os benefícios, e falar inglês é importante, mas começar essa integração através dos colegas que falam espanhol e português da América Latina também já é uma grande possibilidade, inclusive porque, in my opinion, Yossi, this first step for Brazilian lawyers is easier to do some business with the colleagues in Latin America. Then it will be easy to approach the countries in Latin America through the will, as they do in Europe. Well, I would say that if you succeed, well, I haven't thought about that, but I would say that if you succeed building up a good team of Will Brazil, then I think that it will be successful. So go for it. Eu traduzi para o Yossi essa minha ideia, essa minha opinião sobre a grande força, a grande possibilidade dos brasileiros participarem ativamente da Will Latam, porque a comunicação vai ficar mais fácil. Então, mesmo que aqueles que ainda vão se aperfeiçoar no inglês, essa é uma grande possibilidade, ele está me dizendo só isso. Se nós conseguirmos formar um grupo forte de advogados independentes dentro do Brasil, nós vamos ter sucesso. Porque, evidentemente, eu vou ter o maior prazer, por exemplo, de ser um interlocutor para aqueles que não falam inglês. Né? E eu sei que, por exemplo, o Luiz Franz, que estava aqui conosco, vai ter o prazer de ser um interlocutor daqueles que não falam espanhol. Então, nós estamos montando um time para que todos possam ter os benefícios e usufruir desses benefícios da Will e principalmente ter essa possibilidade de advogar fora do país sem sair do país. O Luiz está aqui, a Beatriz, o Luiz está confirmando. Luiz, I told them that I can I can translate for who who doesn't speak English. I can help with this, and Luis speaks Spanish, and he can help
who wants to be with the who speaks Spanish, and we are building a team that everybody can participate and everybody can get the benefits. Okay. If you succeed, then it's okay. You know, yes, it's a possibility. But the essence of the bridge is that lawyer A can work with lawyer B. Now, for example, if a German has a tax problem in Brazil, and one of our colleagues in Germany would like to work with a colleague in Brazil on this tax problem, then they have to communicate. And it's in tax issues, so it's very difficult. But listen, it should be possible to find lawyers who know English. I mean, what is the problem? So if someone in German has a tax problem, he must talk to Luis. And Luis knows English and Spanish, and he knows about the Brazilian tax problems. You see, Mechthild from Germany, our colleague Mechthild Katgebrecht from Germany, she speaks Spanish, but also English. And she speaks Portuguese. She speaks Portuguese. I didn't know that. Yes. Wow. Yes. So you see, but I don't know if you know, but she worked for insurance corporate in Brazil. It's from Germany. That's so so she needs to learn Portuguese. She needs to learn Portuguese, right. man. I didn't tell you, but I know German. That's why I'm responsible for the German activity. I know German. So I have English, I have Hebrew, and I have German. But we use English. Here, what is it like? Brazilian tax issues are taught in Portuguese. Can you imagine in English? Ele está dizendo aqui que os problemas tributos brasileiros já são complicados em português. Imagina em inglês, Luiz, realmente. Então, o Yossi está dizendo que a essência dessa ponte, o advogado A vai conseguir se entender com o advogado B, e quando eu digo se entender, não se entender é se comunicar com ele mesmo, né? Então, por isso, essa ponte da língua deve ser superada, para que eles consigam se comunicar, se entender e estabelecer o melhor acordo possível e a melhor solução para o cliente, porque sem essa comunicação não vai ser possível. O Yossi é o responsável pela will das pessoas que falam alemão. Então, ele fala o hebraico, ele fala o inglês e ele fala o alemão. E por precisar falar o alemão, que ele acabou sendo responsável pelos advogados que falam alemão ao redor do mundo. Então, essa ponte da língua, ela é muito importante. I can tell you a data. Only 5% of Brazilian population speaks English. How many lawyers do you have? 1,300,000. So that's 65,000 English-speaking lawyers. That's enough. Don't worry. Okay, that's very good. Eu falei para ele que apenas 5% da população brasileira fala inglês. Ele me perguntou quantos advogados. Eu disse que é quase 1.300.000. Ele falou, não tem problema. Então, são quase 65 mil advogados que falam provavelmente inglês. Não vai ser um problema para nós essa comunicação. E quem ficar para trás vai ter que aprender uma outra língua, porque isso é indispensável.
Eduardo, with Yes. good motivation, you will build a great team of Will Brazil. Yes. You understand? With strong motivation. Yes. Yeah. That's true. That's true. Yossi, I need to put you in bed now. Estou dizendo que eu tenho que colocar o Yossi na cama agora, porque ele já tem que dormir, né? Tirar a gravata. And I just want to thank you very much again. Thank you. Because I know you were going to have fun because you are a great guy. And if you want to speak, feel a message for this end, be my guest again. Well, Brazil is known as a very friendly country and a very beautiful country. And I hope that one day I will visit and we will meet in person. And until then, all keep safe. There's a light at the end of the tunnel. We have to hold on a little bit more and it will be okay. And everybody will be safe and the world will get back to how it was and even better. So it's an opportunity for everyone. Thank you for having me. Thank you. O Yossi está dizendo como suas últimas palavras que ele ouviu dizer que o Brasil é um país muito bonito e muito amigável e ele espera que em breve possamos estar juntos pessoalmente, mas enquanto isso, para nós brasileiros permanecermos seguros, saudáveis e que essa talvez seja, que a gente possa voltar com o mundo como era, ou talvez até melhor. É uma questão mesmo de aproveitarmos essa oportunidade para melhorarmos enquanto seres humanos mesmo. Eu acho uma coisa que nós estamos buscando também, agradecer a oportunidade. So, Yossi, thank you very much. Thank you very much. You, Eduardo. So, thank you. I hope you have sweet dreams. And, and don't dream, neither with me, Marco, or Edgar, okay? Okay. Okay. Bye-bye. And thank you very much. Thank you. Bye-bye, my friend. Welcome.